Bom dia a todos. Meu nome é Irânia Guerra, sou doutora em melhoramento genético de plantas e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre bioinsumos, micro-organismos em prol de uma produção ecoamigável e seus impactos. Minha formação, eu sou engenheira agrônoma, faço parte aqui do grupo de pesquisa do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, o qual nós buscamos desenvolver, né, bioinsumos voltados para a nossa região Nordeste. Vimos que há esta carência nessa pesquisa, que não existe um bioinsumo voltado exclusivo para a região Nordeste. Grande parte dos bioinsumos, eles são desenvolvidos e testados mais para a região Centro-Oeste e Sudeste. Então, buscando atingir aí essa lacuna, né, o grupo do Centro de Pesquisa do CETENI busca desenvolver esse novo bioinsumo. E aqui, né, vou conversar com vocês, como eu já disse, sobre um pouquinho de bioinsumos. Vamos lá. O que é que seria esse bioinsumo? Por que está se falando tanto nesses bioinsumos? Bioinsumos, se você for procurar a definição, são produtos de origem biológica utilizados na agricultura, compostos por micro-organismos benéficos. Né? Sabemos que existem aqueles organismos maléficos e aqueles benéficos, que vão favorecer toda a biota existente ali no solo. Esses micro-organismos, eles podem ser um fungo, que é essa primeira foto aí, né? Que o fungo mais utilizado recentemente é o tricoderma. Nós temos também esses fungos com a ação tanto deles disponibilizar nutrientes para a planta, como também na forma de um biocontrole. Essa segunda foto aí que vocês veem é um fungo parasitando o nematóide, que é um fitopatógeno de planta. Na foto seguinte, nós temos aí o controle biológico através de um inseto. E na quarta foto, nós temos aí uma bactéria sendo cultivada para ela ser aplicada também para um biocontrole no solo de alguma doença que venha a atingir ou acometer as plantas. Né? Mas por que o Brasil está buscando tanto estudar sobre os bioinsumos? Nos últimos 40 anos, o Brasil ele foi um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Nosso sistema agrícola ele consumiu mais de 1/5 de toda a produção de agrotóxicos do mundo. Então, isso é muito químico aplicado em nossas lavouras. Esse aumento foi de mais de 700%. Então, mediante a isso, nós tivemos graves consequências, né? Como muita contaminação dos nossos lençóis freáticos, uma perda da biodiversidade em algumas regiões, uma desertificação, porque quando você aplica muitos químicos ali, a biota nativa existente ali naquele solo, naquele sistema, ela começa a morrer. Então, numa forma de tentar suprir isso, os agricultores se veem obrigados a aplicar cada vez mais e mais produtos químicos para elevar essa produção. E, consequentemente, isso tudo aumenta o custo de produção e o custo também que esse produto vai ter no final para o consumidor. E qual seria a atuação desses bioinsumos, né? Por que se quer isso? Esses bioinsumos, eles têm uma atuação tanto na planta, como no crescimento e resistência, como no solo, melhorando a qualidade desse solo, na economia, né, com a redução da utilização desses produtos químicos. Então, se você tem a redução da utilização desses produtos químicos, consequentemente, você vai ter uma redução de custo, né? Então, vai ficar mais barato essa produção. E no meio ambiente, com a preservação ali daquele ecossistema ali existente. Existem basicamente que 3 tipos de bioinsumos. São eles, os orgânicos, os bioprotetores e os reguladores. O que é que seria cada um deles? Esses orgânicos, eles são derivados de compostos orgânicos, como o próprio nome diz, seja ele esterco
ou restos de plantas. E eles promovem melhorar a saúde ali daquele solo. Os bioprotetores, eles utilizam micro-organismos para controlar pragas e doenças de forma naturalmente. Dentro desses bioprotetores, nós podemos ter, um dos exemplos que eu posso citar, são os bionematicidas, que são aqueles produtos biológicos que vão controlar os nematóides existentes. Então, eles vão ali auxiliar na proteção ali daquela biota que a planta ali está se desenvolvendo e que existe esse fitopatógeno. E temos também os bioreguladores, que eles agem no crescimento das plantas, auxiliando na regulação hormonal e do metabolismo. Entre esses bioreguladores, lembra do fungo que está lá na outra imagem, o tricoderma? O tricoderma ele entra aí, porque ele disponibiliza para a planta fósforo e potássio, que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Então, nós temos aí todo um sistema em equilíbrio, quando se utiliza esses bioinsumos. O que esse sistema é rompido, né, esse equilíbrio, ele é rompido quando se tem uma aplicação desordenada, né, e desenfreada dos químicos. Quais os benefícios desses bioinsumos, né, para uma produção mais sustentável? Seria o aumento da fertilidade do solo, melhorando a saúde do solo de um modo geral, aumentando a quantidade de nutrientes disponíveis para a planta. Ele também vai reduzir a dependência de pesticidas, auxiliar na redução do uso desses químicos, protegendo a biodiversidade e a saúde humana, visto que se ele é um micro-organismo que você está aplicando ali naquele ecossistema, então, quando ele se adaptar, que ele começar a combater esse fitopatógeno, então, se ele está adaptado ali, ele mesmo vai começar a se multiplicar. Então, suas aplicações posteriores vão reduzir, entendeu? Então, a concentração vai ser reduzida e a frequência também vai ser reduzida. Você não vai precisar estar sempre aplicando como ocorre com os químicos, pois esse microorganismo ele vai se estabelecer ali e começar a se reproduzir. Então, vai entrar em um equilíbrio ali. Óbvio que tem que se ter a consciência de que esse equilíbrio perfeito não vai existir, certo? Mas, pelo menos, vai ter uma redução da aplicação desses pesticidas e uma maior ação desses bioinsumos, né, desses bioprodutos ali, com esses micro-organismos em toda aquela biota ali da planta. E minimização da erosão do solo. Veja, quando você elimina uma biota do solo existente ali, você está expondo o seu solo. Quando você expõe ele, ele fica mais vulnerável, mais sensível a uma erosão, a um efeito erosivo que tem ali. Então, quando você tem aquela biota, ela serve como uma proteção. Então, o solo vai estar mais estruturado, ele vai estar mais agregado e não vai se desfazer tão fácil assim. E quais seriam os principais impactos desses bioinsumos ao meio ambiente? Ele vai reduzir a contaminação do solo, porque, querendo ou não, esses bioinsumos eles vão ser como filtrantes, então não vai ter tanta contaminação ali naquele solo, né, desde que tudo seja usado de forma adequada, né, tudo feito dentro de uma ética, né, e vai fazer com que isso promova a saúde e a biodiversidade daquele solo, visto que os contaminantes ali eles vão ser filtrados, não vai chegar tudo no solo. Né? A preservação da fauna e da flora ali existente, porque ainda vai existir aquele equilíbrio dentro, então não vai ter a extinção de nenhuma população ali, né? Principalmente quando você utiliza os insetos, né? Esses insetos, eles têm uma ação mais efetiva do que alguns pesticidas, né? Porque eles vão estar ali agindo como predadores naturais. Então, eles vão ali predar, se alimentar e depois eles vão se multiplicar. Mas tudo dentro de um equilíbrio, porque se sair desse equilíbrio, o que era benéfico pode se tornar maléfico. Então, mas tudo tem que ser aplicado com equilíbrio.
e uma redução da poluição hídrica, né? Visto que o solo ele vai estar mais estruturado, mais protegido, não vai percolar tanta coisa por dentro dele, então você vai ter uma redução da contaminação, especialmente desses lençóis freáticos. As principais aplicações dos bioinsumos na agricultura. O aumento dessa produtividade, né, com o crescimento de plantas mais saudáveis, né, e elevando a produção desses alimentos, visto que alguns vai ter a redução do ataque de pragas, vai ter uma melhor disponibilização de alguns nutrientes, né? Então a planta vai ter ali vamos dizer, esse plus, né, para absorver mais, além dos adubos já fornecidos naturalmente, a melhoria da qualidade do solo, eles vão contribuir com a saúde desse solo, aumentando a fertilidade e a diversidade microbiana ali daquele solo, fazendo com que o solo fique realmente em equilíbrio, a redução da utilização desses pesticidas. Alguns bioinsumos são eficazes nesse controle dessas pragas, né, minimizando a necessidade de pesticidas químicos, né, como no caso da Bolvéria, né, que ali para o controle foi bastante eficiente, e o aumento da sustentabilidade. As aplicações frequentes desses bioinsumos favorecerá que a agricultura seja cada vez mais eficiente ali e proteja mais o meio ambiente. Aqui tem alguns exemplos de, da utilização, né, desses bioinsumos, né? Aqui o morango, ele foi aplicado aqui no município de Estiva, em Minas Gerais, né? Porque a aplicação desses micro-organismos no plantio de morango teve um aumento na produtividade de forma mais sustentável, reduzindo a utilização de químicos nesse município, né? Que é um grande produtor de morango. Também café, na nossa região sul e sudeste, né, que são grandes produtores de café, né, principalmente agora que está vindo esses cafés gourmet, esses cafés mais diferenciados, né, devido a essa multifuncionalidade desses bioinsumos, né, que além de proteger, são capazes de reduzir as perdas e contribuir com efeitos fisiológicos de plantas, aumentando o seu potencial produtivo. Isso favoreceu com que a produção de cafés especiais aumentasse, resultando em grãos de alta qualidade e a preservação ali do ambiente. E outro exemplo aqui, o terceiro e último exemplo, é aqui a produção das hortaliças orgânicas, né, de qualidade, que a utilização dos bioinsumos tem possibilitado a produção dessas hortaliças orgânicas de alta qualidade com menor impacto ambiental, pois são importantes para promover os sistemas de produção orgânicas previstos na legislação. Um dos grandes problemas, tanto da produção de hortaliça como da utilização desses bioinsumos nas hortaliças, é porque geralmente as hortaliças elas são de ciclo curto. Então, por elas serem de ciclo curto, elas demandam muitos nutrientes do solo. Então, às vezes não se tem um tempo hábil para o solo se recuperar e fazer novos plantios. E como você tem que dar, já que o ciclo da planta é muito rápido, então você tem que fazer uma adubação rápida, mas que às vezes pode acabar acidificando esse solo. E isso fica ruim para as culturas seguintes. Não para essa, né? Que essa daí você colhe e leva, mas as outras, né? Fazendo com que mude esse pH desse solo. Então, a utilização desses bioinsumos é importante e tem que estar dentro de uma legislação exatamente por conta disso, porque é uma cultura curta e o bioinsumo ele tem que favorecer não só a planta, mas favorecer também ao solo. Então tem que haver esse equilíbrio aí para não causar mais problemas do que benefícios. E quais são os principais desafios e limitações da utilização desses bioinsumos? Primeiramente, a regulamentação, tá? Ela é complexa,
É uma legislação que existe sobre esses bioinsumos que dificulta bastante a produção em larga escala, porque você tem que ter a consciência que você está colocando um produto, um microorganismo numa região na qual ele já exista ou não, certo? Se ele não existir, você está levando um microorganismo para uma região que ele não existe. Ou se ele já existir, você está aumentando aquela população ali. Se ela for totalmente benéfica, ótimo. O problema é quando entra em desequilíbrio, quando não se tem um competidor para ela, que aí, em vez de ela ser benéfica, ela vai se tornar maléfica. Então, por isso que essa regulamentação tem que ser muito bem feita e é tudo dentro de uma lei que tem muitas normas, muitos pontos a serem seguidos. O custo inicial do desenvolvimento, né, desses novos bioinsumos é bastante elevado, pois ele necessita de laboratórios específicos, mão de obra específica, necessita de áreas isoladas, porque inicialmente você começa em escala de laboratório, depois você vai para uma escala de estufa, e dependendo do tipo de microorganismo, você pode levar para o campo, fazer testes em campo. Existem alguns micro-organismos que você não consegue levar para o campo. Nesse caso, vou citar novamente aqui para vocês um exemplo de nematóides. Nem todos os nematóides são fitopatógenos, causam doenças em plantas. Existem nematóides que eles são de vida livre, né? Eles são encontrados na água dos rios, do mar, na água mesmo que a gente bebe, no vinagre. Então, assim, esses nematóides de vida livre, eles não causam doenças nem em seres humanos, nem em plantas. Ao contrário, esses nematóides, eles podem ser bacteriófagos ou predadores. O que é isso? Bacteriófagos se alimentam de bactérias, predadores se alimentam de outros tipos de nematóides. Então, você vai chegar para um produtor e dizer assim, olha, eu tenho um nematóide de vida livre, que ele é predador, e ele vai predar o teu nematóide que está te causando doença. O produtor não vai aceitar isso, porque ele vai dizer assim, gente, como assim? Eu já tô com a doença, o cara tá vindo aqui com um produto para colocar mais nematóide no meu solo, não vai não. Então, assim, você precisa de uma equipe especializada para saber trabalhar, não só dentro do laboratório, mas também saber trabalhar fora dele para convencer os produtores a aceitar a fazer esses testes iniciais. Então, tudo isso realmente demanda muito tempo e um elevado custo para essa produção inicial. A estabilidade, um dos grandes desafios é manter esses produtos estáveis dentro de uma garrafa, de uma embalagem, certo? Porque, como eles são organismos vivos, né, eles podem ter uma baixa estabilidade devido à sua vida útil, pois está dentro de uma embalagem fechada, sem a circulação de ar, sem a presença de luz, né, que geralmente tem que ser escura. Então, assim, às vezes a temperatura no transporte é bastante elevada, então isso acaba dificultando a garantia da estabilidade desse produto, da viabilidade dele, né? Que vamos dizer assim, você sai com um produto 100% viável, para chegar lá o produto só está 20%, 30%, se for muito longe. Então, esse é outro dos grandes desafios também, é conseguir ainda estabilizar esse produto. E conhecimento, né? A falta de compreensão sobre os benefícios do bioinsumo gera muita resistência. Uma delas, foi esse caso que eu citei para vocês, o dos nematóides fitoparasitas e dos nematóides predadores. Outro grande exemplo que eu posso citar para vocês é alguns fusários, também, que é um tipo de fungo, um gênero de fungo. Eles são predadores também de nematóides. Mas fusário, ele causa doença em plantas, né? A fusariose. Existem diversas espécies de fusários que causam doenças em plantas. Então, você chegar para um produtor e dizer assim, não, eu tenho um produto aqui à base de fusário. Nunca que o produtor vai deixar aplicar na área dele. Nunca. Entendeu? Então, assim,
Essa falta de conhecimento também causa grandes barreiras a serem rompidas sobre a utilização desses bioinsumos na produção. E as perspectivas futuras. Quais são as perspectivas futuras? Né? Buscar esse desenvolvimento tecnológico, né, com inovações na aplicação desses micro-organismos, aumentando essa eficiência. Esse desenvolvimento tecnológico no nosso Brasil está bastante avançado, né? Nós temos diversos grupos de pesquisas que fazem esse tipo de pesquisa, tanto com os bioinsumos, tanto os orgânicos, como os bioreguladores, como os bioprotetores, eles fazem essas pesquisas, sendo que eu creio que grande parte dos grupos esbarram na parte de quando tem que levar esse produto para uma larga escala, uma produção em larga escala, e validar ele em campo, porque aí a gente esbarra na burocracia, tanto das leis e das normas do mapa, que eles estão corretos, mas é muita coisa a ser cumprida, e a falta de conhecimento. Então, a gente esbarra nesses dois pilares aí que a gente tem grandes dificuldades de avançar cada vez mais com o desenvolvimento desses produtos. O que ajuda aos grupos de pesquisa é o interesse das empresas, né, das empresas privadas, em desenvolver, né, e dizer assim, não, eu tenho uma área, você pode aplicar na minha área, e fazer, disponibilizar áreas para que os testes possam ser feitos, né? Entretanto, quando você tem uma área aberta, você está propenso a tudo o que ocorra ali. Pode ser, você pode ter uma irrigação boa na região, entretanto, o tempo pode fechar, cair aquela mopé d'água, né? Muita chuva, chover muito. Mopé d'água é uma gíria daqui, de Pernambuco, não sei se vocês conhecem, mas chover bastante ali e acabar desviando ali seu micro-organismo. Então, aí você vai ter que reaplicar ele, né? Então, quando você aplicar, você tem que torcer para que não chova, que a água que fique seja só aquela mesmo da sua irrigação. Então, tem muitos pequenos problemas aí ainda a serem solucionados. Temos também uma sustentabilidade mais ampliada, né, que é a expansão do uso desses bioinsumos para reduzir esses impactos ambientais, visto que os bioinsumos já se tem comprovados que eles ajudam na recuperação dessas áreas que foram bastante degradadas, então ele vem auxiliar para que aquela região seja recuperada e que volte a ser produtiva. Isso é um processo bastante longo, não é uma coisa rápida, é um processo bastante longo e que demanda muitos estudos, né, porque cada região, né, devido ao clima diferente, às características dos solos diferentes, vai ter uma recuperação de forma distinta. E a integração, né, com a agricultura digital, a utilização desses dados e da tecnologia para otimizar a utilização desses bioinsumos. Lá no CETENI, agora estão implementando uma nova tecnologia que o CETENI ele tem uma biofábrica, ela produz plantas micropropagadas e eles têm diversas estufas lá. E dentro de uma dessas estufas está sendo instalado um dispositivo que ele vai sinalizar quando as plantas necessitarem de cada tipo de nutriente, certo? Se ela tiver mais amarelada, o sensor vai indicar, então as adubações vão começar a ser feitas com base nisso. Não só as adubações normais, como as adubações com bioreguladores. Vão começar a ser trabalhado com isso, né? Essa tecnologia está vindo para agregar a mais uma produção lá do centro de pesquisa e, posteriormente, esses sensores que também estão sendo desenvolvidos lá, vai ser colocado para uma produção em larga escala para poder entrar aí no mercado e estar disponível a todos os que puderem adquirir, né?
Considerações finais, né? Bem, mediante tudo isso que foi falado, né, a utilização crescente desses bioinsumos na agricultura representa um avanço significativo rumo a uma produção mais sustentável, visto que nós estamos diminuindo, né, o uso desses químicos e colocando os bioinsumos. Então, os bioinsumos vêm para nos ajudar, para que a gente busque esse equilíbrio de produção. Óbvio que temos consciência de que o químico nunca vai ser extinto totalmente de uma produção agrícola. Isso é uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente. Não, não, não vai ter esse negócio, eu não vou aplicar químico, eu não vou. Não existe isso, pois nós temos uma produção agrícola muito grande. Nossa população do Brasil é muito grande, então você dizer que vai manter o Brasil, eu estou falando só Brasil, estou nem falando no que ele vai exportar, você vai manter o Brasil apenas com uma produção 100% sustentável, não vai atingir a demanda, não vai. O que é que a gente busca? Um equilíbrio. A gente tem a consciência de que vai ser utilizado químico, mas a gente também tem que colocar o biológico. Você vai buscar esse equilíbrio aí, certo? Para podermos atender tanto as demandas internas do nosso mercado como a demanda externa, né? E assim trazer também investimentos para o nosso país. É crucial continuar pesquisando e desenvolvendo novas tecnologias para aprimorar a eficácia e reduzir os custos associados, né, a toda essa produção. Como é que seria isso? Incentivando a vocês, né, que estão assistindo essa palestra, venham pesquisar, busquem cada vez mais se saber mais o que é que está ocorrendo com as pesquisas, o que é que tem de novo, se interessem pelas novas tecnologias, porque são essas novas tecnologias que vão nos auxiliar no futuro. Nós estamos passando por um período de transição. O que se conhecia, tem consciência disso, o que se conhecia de controle biológico, microbiota, vai estar tudo sendo alterado, porque nosso clima está sendo mudado. Então, vamos ter adaptações das pragas, aqueles químicos, provavelmente eles já não vão mais servir para aquelas pragas, porque como somos organismos vivos, todos nós somos adaptáveis, então tudo isso vai ser adaptado. E essas mudanças climáticas vão impactar diretamente nesses controles, na utilização tanto dos químicos como dos biológicos. Então, é crucial que vocês que estão chegando agora, que vão entrar nesse mercado de trabalho, venham com essa carga, vocês busquem responder tudo isso, essas mudanças, o que é que está ocorrendo, como é que você pode contribuir, o que é que você pode fazer, qual é a lacuna que existe, que você pode preencher através de pesquisas, participando, né? Assim, tem muita coisa aí para ser feita. E a colaboração entre academia, indústria e produtores é essencial esse elo, porque a academia não sobrevive só, a indústria não sobrevive só e o produtor também não sobrevive só. Então, assim, tem que ter uma junção aí, tem que ter uma sincronia entre esses três, né, para garantir uma maior adoção e reduzir esses impactos negativos e favorecer os positivos da utilização desses bioinsumos. É, porque a academia, ela vai pesquisar, ela desenvolve ali a pesquisa. A indústria é que vai levar isso para uma larga escala, né, e vai custear, né, vai dizer assim, ó, o custo de produção de tal produto é tanto. E os produtores, é o final, é eles que precisam dessa pesquisa, são eles que precisam desse produto em grande quantidade. Então, tudo isso precisa andar assim, muito juntinho, muito bem sincronizado, né? Um dependendo do outro e sempre repassando os resultados obtidos, né?
em cada uma dessas etapas. A academia vai passar a informação para a indústria, que a indústria vai passar para o produtor, e o produtor vai retornar para a indústria, que a indústria vai retornar para a academia. Vai dizer, ó, essa pesquisa que vocês fizeram foi boa, deu um bom resultado lá no produtor. Ou senão, ó, isso aí não deu bom resultado, não. O resultado que só foi bom na escala pequena, em larga escala já não deu um bom resultado. Então, aí é um ciclo, assim, que sempre de informação, de comunicação que precisa ter primordial, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada, agradeço a todos pela atenção, né? Meu nome é Irlânia Guerra, estou deixando aí meu e-mail, irlania.guerra@cetn.gov.br. Estou aberta para quem tiver dúvidas, questionamentos, pode mandar, tá? Lá nós trabalhamos, como eu já disse inicialmente, com a produção de bioinsumos. Eu trabalho mais voltada para a área de desenvolvimento de bionematicidas e estamos também entrando agora na área de melhorar e aperfeiçoar um bioinsumo também para as plantas micropropagadas, né? Visto que nós temos lá uma biofábrica que se pode fazer muitas pesquisas. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.